Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todo mundo que se dispôs a estar nessa conversa aqui com a gente. Certamente, todo mundo que está aqui entende a importância que tem hoje o armazenamento de energia com baterias, né, para o nosso setor, para o nosso mercado. Então, hoje temos aí a segunda conversa sobre como dimensionar sistemas com baterias. Na semana passada, o Kevin Hattori, que é nosso gerente de projetos, esteve com a gente nessa conversa falando sobre como vender esses sistemas. Então, se vocês não puderam estar com a gente, essa conversa ela está gravada e ela está disponível na nossa plataforma, que é a New Charge Academy. Hoje a nossa conversa é sobre dimensionamento de sistemas com baterias, e para isso eu trouxe o Otávio Trentin, que é gerente de desenvolvimento de software aqui na New Charge. Ele é o responsável pelas ferramentas que a New Charge desenvolve para fazer dimensionamento e otimização de sistemas, e também a gestão e otimização dos sistemas com o nosso EMS. Então, Então, Otávio, Otávio, primeiramente, primeiramente. obrigado. Obrigado, né, pelo seu horário, pelo seu tempo, que eu sei que é bem corrido. E passo a bola para ti, vou deixar você se apresentar também. Perfeito, perfeito. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar. Acho que já deixar claro desde o início que isso aqui, o intuito final disso tudo é ser uma conversa, tá? Eu vou estar aqui fazendo a apresentação, mas se em algum momento vocês vierem ter alguma dúvida ou não pode mandar no chat, o Felipe sinaliza e a gente responde. Então, tentem tirar o máximo de dúvidas, se ficou alguma coisa não ficou clara, eu falei algum termo, porque como a gente já teve webinar semana passada, eu considero que muitos participaram, então vindo aquele webinar, então alguns termos que eu vou falar já foram explicados, então se não foi explicado, pode mandar no chat que a gente responde, a gente volta, a gente explica, então é para ser uma conversa, é para ser pausado, é para todo mundo sair daqui com mais conhecimento do que entrou e não com mais dúvidas, então acho que esse é o foco. Então acho que começar então, quem é a New Charge? A New Charge, ela é especialista em desenvolver e implementar soluções para geração, gestão e armazenamento de energia elétrica. Então, o nosso intuito hoje é armazenamento de energia. Hoje a gente se utiliza de baterias LFP ou chumbo carbono, mas existem N tecnologias, como já foi explicado no webinar passado, mas hoje o que a gente tem visto no mercado é o LFP como a solução de armazenamento de energia. Então, esses webinars, eles são uma frente da Academy, que o meu amigo Felipe pode explicar um pouco melhor. Então, a New Charge Academy é a divisão educacional da New Charge. Então, a gente pegou toda a expertise que a gente já tem com projetos, com consultoria e com software, e a gente fundou essa frente no intuito justamente de ter esses diálogos com quem está na base, com quem está na operação, para instruir vocês a como aproveitar melhor esse mercado de armazenamento de energia. Então, é uma plataforma que ela é gratuita e o grande diferencial dela é que ela tem uma rede social, que é essa que está aparecendo aqui na tela de vocês. Então, ali a gente está postando conteúdo, a gente está conversando, trocando ideias, tirando dúvidas, postando sobre eventos. Então, todo mundo está mais do que convidado a participar ali da New Charge Academy. Perfeito, então falar um pouco sobre a New Charge. A gente é uma empresa que a gente tem 4 frentes de serviço, então que é Advisory, que basicamente a gente senta com grandes geradoras, transmissoras, distribuidoras, produtoras de baterias, e a gente consegue fazer um posicionamento estratégico, analisar business case, tomar decisão. Após isso, muitas vezes, quando a gente entra na parte de Advisory, junto vem a parte de projetos de engenharia, então que entra desenvolvimento de projeto, a instalação e o comissionamento desse sistema em loco. A gente tem o Enersmart, que é a parte de software. Então, apoiando a parte de advisory, a gente tem o Enersmart com as ferramentas de dimensionamento, que vai ser o foco de hoje, sobre como dimensionar baterias. As perguntas que todas as feiras e palestras que a gente participa, o pessoal pede quanto de bateria eu coloco. Então, acho que é algo bem relevante de ser falado. Mas também na parte do EMS, que é a ferramenta de gestão energética. Então, quando eu tenho uma bateria em campo, diferente do solar, que é se eu tenho sol, eu gero, se eu não tenho sol, eu não gero, a bateria ela pode funcionar tanto como uma carga
ou quanto uma fonte de geração. Então, eu tenho tomado as decisões a serem feitas e quem toma essa decisão, quem otimiza essas decisões é o MS. E, claro, como o Felipe bem comentou sobre a Cadre. Então, a New Charge hoje é pioneira no Brasil no setor de armazenamento de energia. A gente tem projetos instalados em 7 estados. Como eu posso citar aqui algo bem relacionado ao Enersmart, a gente tem um sistema na Amazônia, que ele está sendo controlado pela Enersmart. A gente também tem sistema CNI, então são sistemas fazendo load shifting nos estados da Bahia e Sergipe. Além de, claro, a gente prestou consultoria e projetos para as principais fornecedoras de bateria, tanto nacionais quanto internacionais. Então, um dos casos de sucesso, como comentei, é o sistema na Amazônia, que a gente tem o Enersmart fazendo toda a parte de controle e monitoramento, então a gente consegue remotamente acessar, ver como é que o sistema tem se comportado, consegue trocar parâmetros de operação do sistema, mas por ter um device, um computador industrial em loco, ele consegue também trabalhar independente. Então, se tiver uma queda de conexão, o sistema continua ativo. Então, é ele que, nesse caso da Amazônia, que é um projeto off-grid hibridizado, é ele que controla se eu carrego a bateria, se eu descarrego a bateria, se eu ligo o gerador diesel, se eu acelero mais o gerador diesel e coloco o excedente de geração na bateria, se eu faço clipping do solar, porque minha bateria já está cheia, então está sobrando energia solar, se eu jogar isso aí na rede, vai aumentar a minha frequência, eu vou perder a rede, vai desarmar os inversores. Então, tudo isso é feito pelo MS. E, claro, também outro caso de sucesso que é importante falar é o sistema CNI, que é focado em redução da fonte de energia, então, tirando o consumo no horário de ponta, jogando fora a ponta, que é o famoso load shifting, no estado da Bahia. Então, claro, a gente tem o Enersmart, né, que hoje o foco vai ser sobre as ferramentas de dimensionamento, então, apresentando o porquê dimensionar, quais os impactos do dimensionamento e depois como que a gente usa o ferramental do Enersmart para realizar esse dimensionamento. Então, acho que hoje, então, o que vai ser abordado pela gente aqui é o porquê colocar uma bateria num sistema off-grid e num sistema on-grid e qual que é os impactos de um dimensionamento. E, por último, eu vou tentar mostrar nossa ferramenta, tentar passar por alguns das principais variáveis que a gente tem ali, as que mais impactam, comentar um pouco sobre. Então, acho que é bastante importante vocês também estarem ativos no chat, se alguma coisa não ficar clara, fazerem perguntas que vão ser sanadas. Então, acho que podemos começar, não sei, acho que a gente já esperou bastante o pessoal entrar, então, se alguém for entrando pela metade, ficar alguma dúvida, perguntas, por favor, é importante. Então, começar o porquê hibridizar um sistema off-grid. Então, o porquê que hoje um sistema off-grid, que é um sistema que está desconectado da rede elétrica, e a maior parte das vezes ele está sendo tocado por um gerador a diesel, o porquê que esse sistema que já está lá, está funcionando, eu vou mexer. Então, a gente tem muito isso na parte rural também, quando a gente está falando de sistema off-grid rural, o cara já está contente, digamos assim, que o gerador a diesel, ele tem o problema, né? Que é o problema que o diesel está cada dia mais caro, mas então está funcionando. Então, a motivação hoje é uma motivação financeira. Antigamente, a gente falava sobre a ESG, diminuir pegada de carbono, mas hoje na venda a gente fala, cara, se tu botar uma bateria e um solar no teu sistema, você vai economizar diesel. E isso é provado. Então, a pergunta, então, o que a gente tem visto muito comumente hoje em sistemas off-grid é a inserção do painel solar fotovoltaico. Então, o que temos é o gerador termoelétrico lá, que ele está funcionando como a reserva de potência girante. Então, é ele que está ligado, setando a minha frequência, a minha tensão no sistema. E eu vou ter o solar como uma fonte prioritária de geração de menor custo. E gerar energia solar custa menos do que queimar diesel. Porém, ela é uma fonte muito variável. Então, se eu começo a ver a gente está acostumado com o solar que tem aquela gaussiana bonita, se eu começo a entrar no intraminuto ou nos segundos, eu vejo que em alguns momentos do dia eu tenho uma variância enorme. E essa variância, que pode chegar até a 80%, ela faz com que eu precise das minhas máquinas diesel ligadas para quando eu tiver uma variância, a máquina diesel conseguir acelerar e eu não perder minha rede elétrica, não ter blackout, não danificar meus equipamentos. Então, por isso que quando a gente vê um solar com um gerador termoelétrico, a gente começa a ficar limitado na penetração renovável do solar.
Então, o que a gente tem visto aqui em sistemas é que, como eu tenho minhas máquinas diesel e quando entra a geração solar eu começo a desacelerar elas, mas eu preciso delas ligadas para que, se algum momento o meu solar afundar, eu consiga acelerar elas e atender minha carga, assim não tendo blackout. Faz com que a minha penetração renovável fique limitada, porque chega alguns momentos que eu não posso desacelerar mais minhas máquinas, porque senão elas começam a aumentar a quebra, e eles ficam no ponto mínimo de segurança para garantir a reserva girante, e esse solar, e num dia de grande incidência solar, eu começo a ter perda de geração solar. Então, eu fico com uma penetração renovável limitada por volta de 11, 15, a gente já viu até 20%, mas cada caso é um caso, está também relacionado à quantidade de máquinas que eu tenho, qual que é a potência, mas então a gente não vê passando de 20% e a gente vê as perdas por volta de 15% da minha produção solar é desperdiçada. Então, qual que é a solução? A solução é colocar um sistema de armazenamento como sendo esse agente, que ele é o agente mais flexível que temos. Então, eu continuo com o solar como sendo a fonte prioritária, de menor custo, só que agora eu posso usar o meu sistema de armazenamento como sendo um formador de rede. Então, eu não preciso mais do meu gerador termoelétrico ligado durante o dia inteiro. Eu uso o sistema de armazenamento como sendo um formador de rede e ele pode atuar tanto no momento que eu tenho a baixa do solar, a bateria descarregando, quanto no momento que eu tenho um excedente do solar, a minha bateria pode capturar esse excedente. Assim eu consigo reduzir as perdas. E, claro, o gerador termoelétrico continua. Depois eu explico por que ele continua, mas uma solução 100% renovável é algo muito caro, chega a ser um pouco utópico. Então, a gente deixa o gerador termoelétrico, ele vai ser usado em dias de pouca incidência solar ou em momentos noturnos. E assim eu fico com uma operação em que eu consigo maximizar a entrada de solar, então reduzindo a minha queima de combustível e fazendo com que o meu custo com gasto de combustível seja mitigado. Então, aqui a gente consegue ver que quando começa a ter o solar, eu tenho a bateria capturando o possível excedente solar. Como eu tenho bateria, eu consigo desligar as minhas máquinas diesel no momento de alta incidência solar. E quando o solar vai saindo, eu consigo ver que a bateria ela começa a ajudar na rampa do solar. Então, nesse exemplo aqui, onde a gente tem uma penetração renovável, até onde eu me recordo, por volta de 25% a 30%, nos momentos do dia, eu desligo minhas máquinas diesel, fico só com bateria solar, e nos momentos ali no início da noite, eu consigo ainda trabalhar com menos máquina diesel. Novamente, nos momentos noturnos, eu vou ter uma geradora diesel. Então, a gente não tenta tirar o gerador. Então, a gente chega num dilema, né, que a gente tem aqui no off-grid, que é o dilema de para onde eu vou, quanto solar eu coloco, quanta bateria eu coloco, qual que é a minha penetração renovável que eu gostaria de jogar. Então, eu tenho dois extremos, né, que é um extremo que é o que tem hoje lá no cliente de vocês, lá na fazenda, ou no silo, ou na comunidade isolada, que é, eu tenho uma geração 100% fóssil. Então, a máquina diesel, ela comparada no todo do projeto, ela é barata para ser comprada, mas ela é cara para ser ligada, porque todos os momentos que eu estou ligando, eu vou estar queimando diesel e isso tem um custo elevado. No outro extremo, na parcela 100% renovável, eu vou ter que ter um dimensionamento de solar e de bateria para o pior caso do ano. Então, eu começo a entrar que eu teria que ter uma bateria para 48 horas, então, ou um solar sobredimensionado para conseguir capturar, gerar energia também nos momentos que eu não tenho uma radiação solar considerável. Então, acaba fazendo com que eu tenha um investimento inicial muito elevado. E quando eu começo a olhar o fluxo de caixa, eu vou chegar com que esse investimento inicial elevado não vai se pagar versus a economia do meu óleo diesel que eu não estou queimando. Então, existe um ponto aqui no meio, que seria, a gente chama o ponto de equilíbrio, né? Que é o ponto em que a gente maximiza o retorno desse investimento. Então, eu realizo investimento aqui no renovável, e esse investimento não é o menor investimento possível, mas é um investimento que vai me gerar um maior retorno. Se eu investir menos, eu vou gerar menos retorno. Se eu investir mais, também eu vou gerar menos retorno,
porque ele não vai se pagar no fluxo de caixa. Então, existe um ponto aqui em que a minha TIR do projeto é maximizada. Então, é isso que a gente busca nos dimensionamentos, encontrar esse mix de solar, bateria e diesel que faça com que o meu projeto seja o mais rentável possível e o meu custo global de energia, acho que todo mundo está acostumado com o termo LCOE, que é utilizado bastante para o solar, ele seja o menor possível. Então, isso é a motivação de colocar baterias, colocar solar no off-grid. Agora, não sei se ficou alguma dúvida, perguntem, por favor, mas a gente vai seguir agora para a parte on-grid. Então, na semana passada, o Kevin ele falou bastante sobre quais são os trabalhos, digamos assim, que a bateria poderia fazer num sistema conectado à rede. Então, ele falou um pouco sobre o peak shaving, que é quando eu tenho uma demanda contratada. Quando eu vou ter uma ultrapassagem dessa demanda, ao invés de eu ultrapassar e comprar da rede, eu uso da bateria. E isso acaba evitando uma multa. Eu tenho backup, que é ok, quando cai a rede elétrica, eu uso a energia da bateria, assim eu não tenho blackout. E eu tenho load shifting, que nada mais é. Quando eu estou falando de um cliente, principalmente clientes do grupo A, a gente fala aqui o A4 verde, que é o nosso carro-chefe aqui no CNI, eles possuem um momento do dia ali das 6 da tarde às 9 da noite que a energia custa mais cara e no momento que a energia custa mais barata. Então, o load shift nada mais é do que eu fazer esse deslocamento de carga. Então, eu ficticiamente consumir mais no momento, que na verdade eu estou injetando na bateria, então eu pego esse momento que eu tenho pouca carga e carrego minha bateria, para no momento que a energia custa mais cara, eu descarregar a bateria. Então, quando a gente está falando de dimensionamento da bateria para um sistema CNI, para um sistema conectado à rede, a gente está falando em dimensionar a bateria para esse momento, principalmente. Então, quanto de bateria eu preciso para atender essa carga aqui? Entra vários pontos nisso e muitas vezes as pessoas fazem, ok, eu tenho uma carga de tanto e eu tenho uma carga de 10 por 3 horas, então eu vou botar uma bateria de 30. Só que a gente tem que olhar muito além disso. Então, tem que olhar também a questão do preço desse delta. Então, aqui eu trago dois exemplos, que um é aqui em Santa Catarina, na Celesc. E esse delta tarifário, por mais que eu consiga, acho que está por volta de R$ 1.000 de delta tarifário, por mais que eu consiga colocar uma bateria, essa bateria não vai me gerar a economia necessária no longo prazo para ela se pagar. Então, quando eu for olhar o fluxo de caixa, eu vou ver que o meu investimento não está tendo uma TIR vantajosa. E outros casos também eu tenho aqui no caso da Equatorial Tocantins, que eu tenho um delta de por volta de quase R$ 2.000. Então, isso é muito importante também quando a gente está falando de sistemas off-grid, mas também é importante a parte técnica. Então, quando eu estou dimensionando uma bateria, eu dimensionar uma bateria para, aqui no caso, uma sazonalidade, né? Esse caso aqui é um caso que a gente visualizou de um hotel, que nos momentos aqui no meio do ano e no final, início do ano, ele está trabalhando numa carga máxima, digamos assim, e nos outros momentos ele começa a ter uma carga reduzida. Então, se eu vou, aqui no caso, se eu botar uma bateria de 30, significa que eu vou ter uma bateria que vai atender esses momentos, mas nos outros momentos ela vai ficar parcialmente ociosa. Então, como que isso representa no meu fluxo de caixa? Como que isso representa na minha amortização do investimento? Então, é algo que também é levado em conta. E por último, claro, a gente coloca aqui também que eu vou ter espaço para carregar a bateria, né? Vocês podem ver que essa curva de carga aqui é uma curva de carga um pouco fictícia. A gente sabe que em muitos casos, se você está trabalhando numa indústria que tem 3 turnos ou algum centro de distribuição que tenha refrigeração, muitas vezes ele tá muito alinhado o consumo com a carga. Então, eu não tenho espaço para carregar essa bateria, ou eu tenho espaço limitado para carregar a bateria, e o meu load shifting vai ficar limitado pela minha demanda disponível, e não pelo tamanho do meu consumo no horário de ponta. Então, isso também é levado em conta na ferramenta, nos dimensionamentos que a gente faz. Também é levado em conta se o cliente tem um solar, então se esse solar ele pode injetar na rede, ou se ele é um caso de um cliente do Mercado Livre
e ele não tem injeção na rede, então o solar dele ficou limitado pelo fato dele não injetar na rede. Então, talvez colocando um armazenamento, ele consiga aumentar o tamanho do parque solar dele, assim trazendo uma economia ainda maior. Então, todas essas nuances, elas são importantes num dimensionamento que vem a ser realizado. Então, já dando gancho para a importância do dimensionamento realizado, de um dimensionamento otimizado e como que se comporta na realidade. Então, tentar passar agora para alguns casos que a gente teve aqui na New Charge, para tentar mostrar como que um dimensionamento otimizado impacta em convergência com um dimensionamento chutado, digamos assim, que a gente fala, então nesse caso aqui a gente pegou a carga máxima dessa comunidade gira em torno de 2 megawatts. Então, no meu dimensionamento chutado, a gente vai considerar que eu tenho 2 megawatts de solar e 2 megawatts de bateria. Então, tentar passar um pouco sobre esse caso. Então, é uma comunidade isolada, ela possui basicamente uma carga que não é flat, mas ela tem pouca flutuação durante o dia. E a gente considera esses parâmetros aqui para realizar o dimensionamento. Então, os anos de simulação, que nesse caso aqui a gente considera 15 anos, que é comumente quando está fazendo um contrato de prover energia para uma comunidade isolada, gira em torno disso. Os custos do combustível, então isso impacta bastante, porque quando eu estou fazendo um investimento no solar e bateria, eu estou fazendo um investimento para mitigar a minha queima de combustível. Então, um investimento vai mitigar essa queima que vai me gerar uma economia. Também a gente estuda bastante, isso tem bastante impacto, que é a taxa mínima de atratividade. Então, hoje, quando eu estou fazendo investimento, esse investimento ele tem que se pagar, né? Se eu não investir em solar e bateria, eu posso botar o dinheiro numa Selic, num CDI, e o dinheiro não é de graça no tempo. Então, essa taxa mínima de atratividade, ela vai impactar que os meus retornos, eles têm que ser maior do que essa mínima. E, claro, a gente também considera a inflação quando a gente está fazendo as análises. Então, vou botar um ativo agora, eu considero também que o diesel hoje tem esse custo lá na minha comunidade isolada, mas no futuro, esse diesel vai subir. Então, no futuro, a minha economia monetária do meu investimento hoje vai tender a ser maior. E o investimento em si, ele tem um custo, né? Então, alguns exemplos aqui são os custos do CAPEX, tanto do solar e da bateria. Esses valores aqui, fui eu que coloquei, tá? Não se assustem. Hoje a gente tem visto valores menores para bateria, valores menores para o solar. Isso aqui é um caso na Amazônia, pode ser que é maior, pode ser que é menor. Eu não sou da parte de projetos, da parte de simulações, então os valores que eu coloquei aqui são valores que estão em linha com o que eu ouvi nos últimos 3 anos. Então pode ser que tenha dado uma mudada, não se assustem com esses valores, tá? Então, com isso, a gente consegue realizar o cálculo a gente realiza N simulações, né? São feitas N simulações, e essas simulações, elas são otimizadas variando o tamanho solar da bateria para chegar num dimensionamento otimizado. Então, agora tentar mostrar um pouco como fica um dimensionamento quando ele é chutado, digamos assim, um dimensionamento arbitrado. Então, nesse caso, a gente arbitrou que eu vou colocar 2 megawatt pico de solar e 2 megawatt-hora de bateria, e fazendo essa simulação, eu vou ver que eu tenho um LCOE, que seria o custo de reais por megawatt-hora da minha energia, de R$ 1.680. Já quando eu estou falando de um dimensionamento otimizado, então, respeitando todos esses parâmetros aqui colocados, mais todos os parâmetros que eu vou mostrar depois para vocês, os parâmetros técnicos, eu consigo reduzir ainda mais o meu LCOE, o meu custo de energia. Então, mesmo realizando um investimento maior no D0, esse investimento me gera uma economia maior, principalmente de combustível. Então, a gente consegue ver aqui que eu tenho uma solução 100% diesel, eu teria uma queima de 2,5 milhões de litros de combustível nessa comunidade, e com um dimensionamento otimizado eu consigo ter uma redução de 35% dessa queima. Então, dá de ver que também um dimensionamento otimizado, ele tem uma vantagem também sobre o dimensionamento chutado. E, claro, o LCOE da solução, que é o custo de energia no tempo, quanto que isso me gera uma economia. Então, já levando, claro, em consideração o investimento no D0. Então, a gente vê que eu realizando um dimensionamento otimizado,
eu tenho uma vantagem versus um dimensionamento chutado. Então, por mais que eu colocando 2 mega e 2 mega versus 4 mega e 3 mega, o investimento inicial ele faz com que, no longo prazo, eu tenha uma queima muito menor de combustível, assim chegando num custo de reais por megawatt-hora muito menor. Então, acho que aqui só questão de exemplo como que esse dimensionamento otimizado ele impacta. Então, isso aqui é o dia com maior incidência solar. Então, novamente, quando eu faço um dimensionamento, eu olho para o todo. Então, aqui eu estou apresentando uma foto do dia com maior incidência solar. Eu consigo ver que eu ainda tenho perdas de solar, mas isso faz parte, porque se eu for analisar um dia com menor incidência solar, eu não vou nem chegar a carregar minha bateria consideravelmente. Então, quando eu faço um dimensionamento, eu não posso olhar um único dia. Eu tenho que olhar como que fica a variação em todos os dias do ano para todos estes N anos de projeto. Então, eu acho que isso tem um impacto gigante no dimensionamento. Então, se eu olhar essa foto aqui, eu mostro para vocês essa foto, eu penso, espera lá, como que isso aqui é otimizado se estou jogando energia solar fora? Por que eu não boto menos solar? Porque esse é o dia com maior incidência solar. Então, outros dias que não vai ter tanta incidência, ainda assim é vantajoso monetariamente eu desperdiçar essa energia, porque nos outros dias que eu não tiver uma energia solar considerável, eu ainda vou evitar de ligar o gerador diesel. Então, que novamente é olhar o todo, cada dia, os 15 anos do projeto, 15, 20, 25 anos analisados, para assim a gente conseguir chegar num otimizado. Nesse caso aqui, para essa comunidade seria de 4,1 megawatt pico com 2,9 megawatt-hora de bateria. Felipe, se o pessoal estiver ficando com alguma dúvida ali, pode parar, a gente responde, tá? Porque a gente vai tocando, tá indo off-grid, on-grid, off-grid, on-grid. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pede pra gente. Então, nesse caso aqui que eu estou analisando, que eu estou falando de dimensionamento otimizado, a gente consegue ver que está sendo trazido um payback para o cliente que fica por volta de 4,5 anos. Então, a gente consegue ver aqui nos fluxos de caixa, então, no fluxo de caixa renovável aqui em vermelhinho, eu vejo que eu tenho sim um investimento maior no ano zero, então eu começo perdendo, né? Só que a curva do diesel, como todo ano eu continuo queimando mais e mais diesel quando eu não tenho renovável, já no renovável eu mitigo minha queima de diesel, eu consigo ver que as curvas elas vão se cruzar, e nesse cruzamento das curvas é quando eu tenho o meu payback do projeto. Então, esse investimento aqui, ele se pagou já em 4,5 anos, então 4 anos e meio. E depois, no longo do projeto, eu só vou ter, ainda vou continuar gastando, né? Porque no renovável ainda queimo diesel, eu tenho AM, mas eu gasto muito menos comparado ao diesel. Então, eu vou tendo um ganho e vai me trazer uma economia que, depois que for analisar essa área aqui, é muito maior que essa área aqui. Então, foi um investimento que valeu a pena e foi o melhor investimento. Foi um investimento que essas duas áreas aqui teve a melhor correlação. Então, beleza. Então, esse é um pouco sobre o porquê de mencionar num sistema off-grid. Então, outras variáveis também que são bastante importantes. Então, tem essas variáveis monetárias, né? A TMA e o custo do combustível, que são bastante importantes. Acredito que a TMA ela tem um impacto, a visão que eu tenho tido, que ela tem um impacto ainda maior do que o custo do combustível, porque isso aqui está quanto maior a minha TMA, maior é a penalização de eu fazer um investimento no D0. Então, questões de CAPEX, isso aqui, se eu aumento 0,5 aqui, então vou para 11, 12,25, tem um impacto muito maior do que se eu conseguir tirar R$300 aqui no custo do solar, por exemplo. Então, isso aqui pesa bastante. Outras coisas que pesam bastante também no dimensionamento tem a ver com a curva de carga. Então, a gente vê se a gente possui uma curva de carga mais diurna, eu vou ter um solar e bateria para atender essa curva de carga com um percentual renovável maior. Então, a maior parte da energia vai vir do solar e da bateria e uma menor parte vai vir da minha fonte diesel, da minha fonte termoelétrica. Também consigo ver se existe uma sazonalidade. Acho que já vou pular aqui um pouco para a nossa ferramenta, passar um pouco para frente para mostrar um pouco também sobre a sazonalidade.
quando eu falo sazonalidade, eu falo uma sazonalidade entre meses do ano. Então, se eu tô falando aqui de um caso e eu tenho em janeiro uma carga máxima e em março uma carga que é 1/10 dessa minha carga máxima, isso também afeta o meu dimensionamento. E quando eu estou falando de dimensionamento, quando eu estou falando de um retorno desse investimento que eu estou fazendo aqui, eu quero, como o Kevin muito bem comentou na semana passada, eu quero que os meus ativos que eu estou colocando, eles sejam usados para gerar economia. Então, se eu botar um solar e bateria que eu vou usar pouco, ele vai me gerar pouca economia de combustível, então vai demorar ainda mais para se pagar. Então, vai fazer com que o meu payback ele aumente e vai fazer também com que o meu LCOI da solução hibridizada aumente. Então, isso é bastante importante num dimensionamento, é ter bem certo, digamos assim, bem correto, qual que é a sazonalidade do que o cliente vai usar para a gente conseguir ter um dimensionamento mais assertivo, mais fidedigno. Beleza, pessoal. Acho que agora seguindo um pouco para um dimensionamento de um sistema on-grid. Então, no sistema on-grid, a gente tem a vantagem que a curva de carga ela é mais fácil de ser conseguida, ou até mesmo a gente pode utilizar a conta de energia para realizar esse dimensionamento. Então, como que a gente tem feito dimensionamento aqui na NewCharge é sempre pegando a conta de energia e considerando qual que é o consumo que esse cliente tem na ponta e no fora ponta, e também pegando qual que é a demanda contratada desse cliente, que eu não encontro aqui, mas eu sei que é 120, que eu tinha olhado antes, eu cortei algumas coisas fora, que tinha informações dos clientes, e também qual que é a minha sazonalidade. Então, se eu tenho um consumo maior em certos meses do ano, isso também é importante, e também se eu tenho um solar fotovoltaico já instalado, então isso também tem um grande peso no dimensionamento. Então, novamente, outros parâmetros que esse sim tem um peso gigante é a conta de energia do cliente, é a distribuidora que ele se encontra. Então, aqui eu estou pegando um dos melhores casos do Brasil, né? Que é a Coelba, que a gente consegue ver que a gente tem um delta tarifário entre TUS de ponta e fora ponta, então soma TUS com ATE, né? Eu consigo ver que o delta tarifário ponto fora ponta é muito elevado. Então, isso faz com que no momento que eu esteja fazendo um deslocamento de carga, eu consiga trazer um maior retorno para esse cliente. Então, outros pontos também é se o cliente já tem um solar instalado, então se ele faz injeção de energia na rede, porque muitas vezes eu não estou num cliente que ele é cativo, posso estar num cliente que ele é ACL. Então, se ele estiver no Mercado Livre, ele vai ter a problemática que ele comumente ele não pode injetar energia na rede. Então, quando os dias de maior incidência solar, ele está realizando o clipping do solar. Então, a bateria poderia também vir e capturar esse excedente de energia solar e utilizar em outros momentos. Então, aqui mostrando um pouco de qual que é a diferença de um dimensionamento, novamente, um dimensionamento chutado versus um dimensionamento otimizado. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem um dimensionamento chutado, então, analisando esse consumo que o cliente tem na ponta e vendo o que tem disponível no mercado, vou colocar uma bateria de 215 kWh. Como que essa bateria vai se comportar? Ela vai me gerar uma economia de energia, com certeza, e ela também vai me gerar um payback. Então, aqui nesse caso, com uma bateria arbitrada de 215, eu consigo ver que eu gero por volta de R$ 4.400 de economia na fonte de energia desse cliente, e eu tenho um payback de 7 anos. Mas qual que é o ótimo? Qual que é, para esse cliente, o tamanho de bateria que ele vai me trazer uma maior economia? Então, esse é o dimensionamento otimizado. Então, novamente, aqui no NewCharge, no EnerSmart, as ferramentas que a gente tem, ele vai fazer com que eu veja qual a minha bateria que vai me gerar melhor economia. Então, eu coloco uma bateria menor, de 150 kWh, e eu gero uma economia que ela é substancialmente não piora, ela tem R$ 200 de diferença com a economia, mas, por outro lado, eu consegui ter uma bateria que foi de R$ 300 mil, e antes era R$ 430 mil. Então, um investimento inicial, esse investimento muito elevado não consegue se pagar no tempo. Então,
Nesse caso chutado, eu teria um payback de 7,6 anos, e já num caso otimizado, eu consigo chegar num payback de 5,7 anos. Então, eu consigo, com um investimento muito menor, gerar uma economia que é substancialmente parecida e ainda trazer uma economia para o cliente. Então, aqui no caso, para essa comparação, então, no dimensionamento chutado, eu tive uma economia de conta de energia maior, porém, eu gastei muito mais dinheiro na minha bateria. Então, era vantagem eu colocar uma bateria menor e gerar uma economia que é basicamente a mesma. Então, eu consigo gerar uma economia na conta de energia de 21% para esse cliente e eu consigo ter um payback ali na casa dos 5 anos, nesse caso, tá? Cada caso é diferente, então impacta a sazonalidade, impacta a localidade, impacta se ele é cliente livre ou cativo, impacta também essa questão dos impostos aqui que eu não comentei, mas se o cliente ele compensa ICMS, compensa o PIS/COFINS, então ele gasta de um lado, mas economiza, abate no outro, então tudo isso também tem que ser levado em conta quando eu estou fazendo um dimensionamento. Perfeito, pessoal. Então acho que agora a gente tentou abordar aqui a motivação da hibridização, a motivação de eu colocar solar e bateria tanto em sistemas off-grid quanto on-grid, a importância do dimensionado, eu não simplesmente arbitrar valores e instalar no meu cliente e dizer que vai dar uma economia de X e depois talvez esse não é o melhor investimento que ele possa fazer, às vezes, muitas vezes ele poderia ter investido mais e tido uma economia maior no longo prazo, outras vezes talvez um investimento um pouco menor ia fazer com que eu não tivesse os ativos parados, digamos assim, que eles estivessem sendo utilizados ao máximo todos os dias. Então, a gente tentou abordar isso aqui na parte do dimensionamento otimizado. Então, acho que agora, por último, tentar mostrar um pouco como que a gente aqui na Unitiário, a gente vem dimensionando esses temas. Então, hoje a gente vem dimensionando no EnerSmart, que é a nossa ferramenta de dimensionamento. Então, ela tem são duas ferramentas, né? Uma voltada para o off-grid, então é uma ferramenta voltada em dimensionar e otimizar o LCOE, o LCOE, de uma solução de solar, bateria e gerador termoelétrico. E outra ferramenta que é a ferramenta on-grid, que ela vai tentar sempre, novamente, maximizar o meu investimento no momento em que eu estou realizando um deslocamento de carga. Então, qual bateria vai realizar um deslocamento de carga que me traz uma maior economia para o meu cliente final? Então, acho que agora tentar passar um pouco pelas ferramentas, como eu tinha entrado antes. Então, essa aqui é a ferramenta de dimensionamento de projetos off-grid. Então, a gente tem tanto os parâmetros econômicos, né, como eu já tinha apresentado, além de, claro, os parâmetros da solução diesel. Então, se normalmente esse CAPEX ele vai estar zerado porque a gente está trabalhando com um cliente brownfield, que ele já tem gerador diesel lá, e ele já está com a problemática de quando ele instalou os geradores, o combustível estava 4 e agora está 6. Então, ele tem a motivação de hibridizar. A gente tem inúmeras maneiras de eu imputar essa curva de carga, que basicamente eu vou gerar energia para ser usada, e esse uso vai estar atrelado à curva de carga. Então, eu posso trabalhar tanto com curvas de cargas padrões, e nesse caso, pegar no caso um pivô de irrigação. Então, quando eu coloco aqui o somatório de carga dos meus pivôs instalados, eu já consigo chegar em qual que vai ser um perfil de consumo aproximado. Eu posso desenvolver a curva de carga dentro da ferramenta. Então, consigo vir aqui e ir alterando valores. Então, o cliente falou que, na verdade, ele é flat durante o dia. Então, durante o dia, ele continua irrigando. Então, das 5 da manhã até as... Deixa eu ver qual horário que está aqui. Até as 20 horas, ele tem um consumo flat. E ele não possui sazonalidade. Então, todo dia ele está irrigando, faça chuva, faça sol, ele continua tendo irrigação, não tem entre safra. Então, ou eu posso ainda ser mais fidedigno na minha simulação, que é o fazer o upload de uma curva de carga. Então, se eu estou falando de um cliente off-grid, brownfield, que já tem os geradores, eu consigo pegar o histórico de geração desses geradores para saber exatamente em qual momento do dia ele consumiu quanto de energia.
Assim a gente consegue ainda ser mais fidedigno com as simulações. Então, depois vem as minhas partes renováveis. Nas partes renováveis, eu vou ter a parte técnica, então, estou passado bastante sobre a parte econômica, agora entrando um pouco nas partes técnicas do meu solar e da minha bateria. Então, vou ter qual que é o meu round trip efficiency. Então, toda vez que eu injeto energia na bateria, quando eu vou retirar, eu tenho perdas. Pode ser perdas do acumulador, perdas do PCS, perdas do transformador, se estiver trabalhando com um nível de tensão diferente. Eu vou ter o meu DOD, então hoje a gente tem dimensionado com DOD de 100%, mas quando for comprar tem que ver qual que é a capacidade útil desse BESS, qual a relação entre o tamanho do acumulador e a quantidade de PCS. Então, hoje, o que a gente tem visto no mercado é uma relação de 0,5. Então, eu tenho 2 megawatt-horas de bateria com 1 megawatt de potência de PCS. Então, eu consigo carregar e descarregar essa bateria completamente em 2 horas ou mais. Então, isso também é importante para a simulação. E, claro, o perfil de degradação dessa bateria. Então, a gente sabe que ele é um ativo, que ele vai acabar tendo uma degradação conforme eu vou usando, então isso também tem que ser contabilizado quando eu for fazer o dimensionamento, quando for analisar o fluxo de caixa. A bateria que eu estou comprando hoje, eu sei que daqui a 3, 4 anos ela vai ter uma degradação de 10%. Depois, mais 7 anos para ter uma degradação de mais 10%. Então, mas mesmo assim, ela continua lá, ela continua funcionando, ela só tem uma capacidade de armazenamento menor. E do solar também o fim de vida e qual que é a potência da localidade. Então, aqui no caso, a gente tem uma localidade selecionada e eu já pega qual que é a potência de geração solar dessa localidade pelo banco de dados do Enersmart. Também tem os dados do grupo gerador, então, tanto o número de máquinas, qual que é o modelo dessa máquina. Então, eu consigo vir aqui selecionar N modelos, ou trabalhar com um modelo personalizado, em que eu vou poder trocar qual que é o consumo dessa máquina. Então, se eu estiver trabalhando com uma máquina diesel igual um carro, se eu estou trabalhando numa rotação diferente daquele que foi planejado, eu vou consumir mais. Se eu trabalho muito abaixo, também consumo mais. Então, existe um ponto ótimo ali na máquina diesel que está lá no cliente, e a gente, nas simulações, a gente tenta sempre aproximar nesse ponto ótimo para garantir com que o meu consumo diesel seja o mínimo. E, claro, por último, a gente chega nos resultados, né? Então, aqui, pegar os resultados que é apresentado. Então, nos resultados, a gente tem tanto os dimensionamentos quanto os LCOS, como que se comporta a participação renovável, como se comporta a mitigação de diesel e tonelada de CO2, como se comporta o payback e ainda mais como se comporta dá de baixar os log files para ver como que foi essas simulações em todos os anos do projeto. Então, eu consigo ver hora a hora como tem se comportado o sistema, eu consigo gerar gráficos para os clientes e mostrar, olha, o sistema vai se comportar assim, vai ter dias que tu ainda vai ligar o gerador diesel, vai ter dias que tu vai desligar completamente o gerador diesel no período ali do meio-dia até as 3 da tarde. Então, tudo isso é apresentado. E, claro, o mais importante é a parte monetária, né? E o que motiva a hibridização é a economia financeira. E já partindo para a parte da parte on-grid, então, novamente, a gente tem os parâmetros gerais, né? Então, aqui, considerando o CAPEX no on-grid menor do que no off-grid, por questões de logística, por questões de facilidade de acesso, então, é mais fácil levar os ativos lá, é mais fácil instalar, tem gente capacitada para realizar essas instalações de maneira mais próxima. Na parte da curva de carga, eu posso imputar uma curva de carga a partir da conta de energia. Então, se esse cliente também ele tiver um solar que está injetando energia, se essa conta de energia está considerando uma simultaneidade, ou seja, ele tem um consumo que não aparece na conta de energia por causa que ele tem um consumo simultâneo, também posso levar isso em conta. E, claro, a parte da rede elétrica. Então, eu posso ter um cliente, tanto que ele é um cliente cativo, quanto o cliente livre. O cliente livre, ele vai poder ou não ter incentivos. Então, esses incentivos vão depois incidir no delta da TUSD dele, nos impostos. Então, tudo isso é levado em conta. Então, se ele tem os descontos que eu estou tendo na TUSD,
no horário de ponta, eles estão relacionados também ao ICMS ou PIS/COFINS. Então, essa parte de impostos aqui tem um peso, infelizmente, tem um peso grande, né, na conta de energia. E para um dimensionamento ser fidedigno à realidade, tem que levar em conta. Então, por isso que aqui nos parâmetros econômicos a gente introduz os impostos, então, ICMS, PIS/COFINS, e aqui na parte da rede elétrica a gente trata como que esse imposto é cobrado do cliente, se ele tem algum incentivo, ou se ele tem algum desconto relacionado a ser um cliente, e sim, um cliente livre, que tem uma energia incentivada. Se ele for um cliente cativo, eu também posso ter uma injeção na rede, então eu consigo simular, é um cliente cativo, então se eu tenho um excesso de geração, talvez não precise de uma bateria para capturar esse excesso de geração, eu posso injetar na rede e depois utilizar essa energia, compensar essa energia injetada, né? E como que fica essas compensações, então, se eu estou num convênio de injeção na rede, se a ICMS desse convênio incide sobre a TUS de bruta, TUS de líquida, então, todas essas pequenas nuances que vão acumulando e vão, no final, ter um impacto se não forem consideradas, elas são levadas em conta aqui no Enersmart. Também tem a parte do MS, que essa parte a gente ainda está colocando carne, colocando funcionalidades dentro, mas basicamente vai dizer se eu quero carregar a bateria com o grid, ou se eu quero dar um incentivo para carregar com excedente solar, e daí, ok, não tive solar, carrega com o grid. E hoje as operações que a gente faz aqui na simulação é load shift, mas a gente também está colocando para fazer a parte do peak shaving, então, que é o controle de demanda, e também tentar rentabilizar um backup. E claro, como é os resultados do dimensionamento, nesse caso aqui ele não recomendou solar porque eu travei para não recomendar solar, mas eu consigo deixar isso aqui livre, então foi a maneira de uso da ferramenta. Eu falei, não quero colocar solar, então minha otimização vai ter 0 de solar e a bateria escolhe o que for melhor. Então eu consigo chegar num dimensionamento da bateria e ele me apresenta como que vai ficar esse delta na minha conta de energia, né? Então eu consigo ver que eu não tenho uma variação de demanda, só que eu tenho uma economia de quase 95% na minha TUSD e na minha TE ponta. Só que essa energia, como eu não tenho solar, ela tem que vir de algum lugar. E essa energia vai acabar vindo do fora ponta. Então, eu tenho um aumento no meu custo de energia no fora ponta, que é o momento que eu estou carregando a bateria com a energia mais barata. E, claro, como a energia no fora ponta custa menos que no ponta, no total, eu ainda tenho uma economia. Então, aqui nesse caso, a gente consegue trazer uma economia de 21% para o cliente. Então, hoje essas duas ferramentas, elas estão no modelo de assinatura, então eu consigo fazer uma assinatura tanto no modelo mensal, quanto se eu uso de maneira mais corriqueira, até o modelo anual, tendo um desconto maior. Então são duas ferramentas distintas, a gente separou, porque a gente tem visto que muitos clientes, a maioria dos clientes atacam o on-grid, então até por isso que o on-grid ele está com um preço menor, para ser uma ferramenta das massas, digamos assim, que mais e mais pessoas possam usar, e o off-grid, que a gente tem visto que é um mercado um pouco mais nichado, mas ele possui magnitudes de investimento muito maior, então, e também tem todas as nuances do gerador diesel, que é algo muito difícil de ser simulado, de ser entendido, então, e tem um impacto grande de dimensionamento também, como utiliza o gerador diesel, ela acaba tendo um preço também que fica interessante. E, claro, a gente também tem os pacotes de serviço, então, se alguns parceiros nossos não se sentem ainda confiantes de realizar o dimensionamento, então, hoje, com o Enersmart, no momento da assinatura, a gente tem um onboarding, a gente faz um dimensionamento junto, então, senta 4 mãos fazendo dimensionamento, tem vídeos tutoriais na Academy, então, mas se mesmo assim o parceiro ali, talvez ele não tem braço, a gente trabalha também com empresas que elas não têm pessoas ociosas ou que estão disponíveis para aprender sobre dimensionamento e que possam operacionalizar a ferramenta. Então, também a gente oferece serviço de dimensionamento em que a gente entra em contato, vocês passam o cliente para a NewCharge e a NewCharge faz a parte de dimensionamento, de elaborar a proposta, de pegar a memória de massa, conversar com possíveis fornecedores,
para desenhar uma proposta para os parceiros apresentarem para os clientes finais. Então, acho que o que eu tenho para mostrar sobre dimensionamento hoje é isso. Eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida. Eu acho que a gente está... Não sei quantas horas foram planejadas, Felipe, mas eu estou à disposição para ficar aqui até todo mundo estar com as dúvidas sanadas, tá? Acho que o importante é sair com mais conhecimento e menos dúvidas. Não, maravilha, maravilha. A gente vai abrir para perguntas, sim. Essa tua apresentação, ela me fez lembrar de uma questão, né? A gente foi para a Intersolar, a gente teve um stand lá na Smartery em São Paulo, e a gente falou com muitas pessoas. E a imensa maioria vinha pra gente falando, tá, mas como é que faz para... Porque eu faço dimensionamento, mas nunca dá jogo, bateria tá caro, é muito difícil encontrar uma proposta que seja viável. E aí eu perguntava, né, para a pessoa, como é que se dimensiona esse sistema? E a resposta era quase sempre a mesma, ou eu dimensiono na mão, ou eu dimensiono numa planilha. A nossa ideia aqui, até por isso que eu pedi para o Otávio trazer o EnderSmart para a gente, é mostrar que esse dimensionamento da planilha ou esse dimensionamento que a gente faz manualmente, ele é o dimensionamento chutado, né? Ele não considera todas as variáveis, né, que o Otávio trouxe ali. Se esse cliente ele tem sazonalidade anual, se ele tem sazonalidade horária, né, uma granularidade horária de consumo durante o dia dele. Então, é essa diferença do dimensionamento realmente otimizado que faz o teu projeto dar jogo. A outra questão é que a gente também não pode, na hora de vender esse projeto para o cliente, e aí, novamente, eu convido vocês a assistirem a aula da quinta-feira lá na Academy sobre venda desses sistemas, a gente não pode deixar o cliente se assustar com o investimento inicial, porque como o Otávio mostrou também, a gente tem um payback que ele é um payback muito interessante, né? Casos ali de 4 anos, a gente já viu casos de 3 anos e meio também, que por um investimento dessa magnitude é um payback muito rápido. Né? Então, são pontos para a gente perceber e para a gente conversar com o cliente na hora de vender esse projeto para ele. Então, com certeza, vocês conseguem vender muito melhor, né? E até puxando um pouco da sardinha para o nosso lado, quando você para olhar ali o preço da assinatura, isso dentro de um projeto é quase nada, né? Considerando o tanto de projetos que vocês vão conseguir fechar. Então, quero abrir para vocês. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu abrir aqui a possibilidade dos microfones também. Mas vocês também estão livres para usar o chat. Eu quero até cumprimentar aqui o Kevin, que é o nosso gerente de projetos, que também está aqui com a gente. A Marinette, que é a nossa diretora de novos negócios, também estão aqui. Vamos lá, permite o microfone. Marco Aurélio perguntou: o programa admite outros benefícios como backup ou lucros cessantes? Não, ainda não. Ainda não. A gente tem hoje o load shifting, que é o que tem o maior impacto no empilhamento de receitas. Então, principalmente o backup, a dúvida que sempre fica é como a nossa otimização ela é monetária, então a gente tenta chegar num menor custo global, e quando a gente vai analisar backup quanto que custa para o cliente ficar 1 hora sem energia? Quanto que custa ficar 2 horas? Então, não é possível otimizar um investimento sem saber esse custo. Então, a gente tem visto que os clientes não têm essa informação. Então, hoje, quando eu estou vendendo bateria, o que eu consigo falar para ele é, cara, todo dia tu tá pagando a mais pelo horário de ponta. O backup, o cliente, cai energia 1 vez na semana, 2 vezes no mês. Às vezes cai por 3 horas, às vezes cai por 12.
Então, fica muito difícil mensurar e fazer com que uma bateria se pague trabalhando a cada 15 dias. Então, por isso que a gente ainda não incorporou isso na ferramenta. Hoje está incorporado o load shifting, o deslocamento de carga, que é um trabalho que é feito 5 dias na semana. Então, de 7 dias, 5 dias eu vou estar com a minha bateria carregando quando é mais barata, descarregando quando é mais cara. E isso faz com que ela se pague. Mas, claro, o backup também, se eu estiver já realizando, no empilhamento de receitas, se eu estiver realizando load shifting, no momento do backup, ela ainda me dá um ganho. Então, é uma vantagem para o cliente, só que muitas vezes eles não têm isso mensurado. Então, a gente hoje está focando no load shifting aqui na ferramenta. Mas muito obrigado pela pergunta. Legal. A gente tem outra pergunta da Naibel. Ela fala, geralmente o relatório de memória de massa tem um custo associado por relatório. Esse custo está incluído no serviço de dimensionamento da New Charge ou é pago pelo dono da UC, da unidade consumidora? Quem pode responder essa é o Kevin, por favor, Kevin. Que é ele que tem tratado isso. Será que eu consegui liberar o microfone? Pode repetir, por favor? Desculpa, deu uma travada. Claro, claro. Posso sim. Ela pergunta o seguinte: geralmente o relatório de memória de massa tem um custo associado por relatório. Esse custo ele está incluído no serviço de dimensionamento da New Charge ou ele é pago pelo dono da UC? Olha, as últimas solicitações que nós fizemos, nós recebemos esse relatório sem custo, né? Mas caso o cliente demonstre interesse, a gente pode sim admitir o custo pela New Charge, desde que, né, eu acho que quando a gente chega nesse ponto da memória de massa, a gente já fez uma certa negociação prévia, né, em cima da pré-proposta com o cliente, e ele já demonstrou interesse em seguir com a confirmação desse dimensionamento e a posterior contratação do serviço, né? Então, geralmente, o que a gente está vendo? Quando a gente chega para a proposta firme, que é posterior na memória de massa, a gente já está num período já mais de confirmação do dimensionamento já realizado, até porque a variação que a gente está encontrando entre a fatura de energia do cliente, né, com base no perfil de consumo dele, que a gente também questiona. E o que a gente vê com a memória de massa, a variação está ficando na faixa de 5 a 10% no máximo da capacidade da bateria. E isso, comercialmente, quando a gente vai procurar esse tipo de bateria assim, de padrão comercial, essa variação não faz sentido a gente fazer a modificação da proposta. Então, a gente acaba mantendo essa proposta e alguma alteraçãozinha ou outra só apenas na questão de retorno do investimento, né, o prazo de retorno, ou até mesmo da economia gerada, que pode ser mais ou pode ser menos, geralmente é mais, porque a gente consegue ficar mais detalhado, né? E a gente traz um cenário mais refinado, mas naturalmente a coisa já andou, de certa forma, quando chega nesse perfil de buscar a memória de massa do cliente. Legal, respondida a tua pergunta, Mabel, só para a gente ter. Gente, se mais alguém também quiser fazer perguntas, a gente está à disposição de vocês. Então, no caso também, se não, se a dúvida vir surgir depois, tá? Então, os arquivos que tem aqui vão ser encaminhados, se vier surgir alguma dúvida depois, vocês têm os nossos contatos, podem escanear o QR Code para conversar com a gente, ou pode responder e-mail em que vai ser enviado o material. Então, esse não é o último momento, tá? Aqui a gente está abrindo o canal de conversas. Também, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir na Academy. Então, vai na Academy, se cadastra, entra no nosso fórum e lá você consegue fazer perguntas, tem discussões sobre o setor. Então, onde hoje a gente está tendo uma conversa de 1 hora, só que na Academy a gente está fazendo isso 24/7. Então, é na Academy que a gente está sempre inovações, o que está acontecendo de novo no setor, novas tecnologias, novos equipamentos. Então, é lá na Academy que está tendo as inovações, digamos assim, a informação nova.
Legal, e eu já coloquei ali também no chat o link tanto da Academy quanto para a nossa ferramenta de dimensionamento. A Abel falou, ok, muito obrigada. Gente, como o Otávio falou, o canal de comunicação está aberto. A New Charge é essa empresa parceira no âmbito do armazenamento de energia. A gente está aqui à disposição de vocês para conversar. Acompanhem as nossas redes sociais e eu espero que a gente consiga ver vocês interagindo com a gente ali também na nossa comunidade. Então, a gente fica por aqui. Essa aula ela vai ficar gravada lá na nossa plataforma também. Vocês vão receber o material por e-mail. E aí fica também esse canal de comunicação aberto ali via e-mail. Quero agradecer mais uma vez o Otávio, o Kevin, Marinette, toda a equipe da New Charge que colaborou aí na produção desses 2 webinars. Gente, uma boa noite e muito obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.